E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Algo começou a se movimentar nos bastidores do futebol internacional, e a faísca partiu justamente de um ex-rubro-negro. Matheus Gonçalves, agora defendendo o Al-Ahly, voltou a aparecer com destaque após balançar as redes pela segunda vez no futebol saudita. Mas o que realmente incendiou os debates não foi o gol em si, e sim a mensagem escondida na legenda escolhida pelo jovem meio-atacante. Um recado direto? Uma provocação velada? Ou desabafo acumulado? Matheus publicou o vídeo do seu gol com a palavra anárquico, exatamente o mesmo termo usado por Filipe Luís meses atrás para definir seu estilo dentro de campo. A coincidência é grande demais para ser ignorada. E é justamente por isso que torcedores, comentaristas e até parte da imprensa vem tratando o post como uma resposta clara à forma como o treinador avaliou sua passagem pelo Flamengo. Desde sua venda ao Al-Ahly, em agosto, Matheus acumulou 11 partidas e 2 gols. Nada extraordinário, mas suficiente para mostrar evolução e, principalmente, confiança, algo que muitos afirmam que ele nunca teve de verdade no ninho do urubu. Em sua última análise pública sobre o garoto, Filipe Luís destacou que o meia perdia a posição por muito tempo e era muito anárquico, apesar do grande talento bruto. Declarações que ficaram marcadas, principalmente para o próprio jogador. O jovem, vendido por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na época, sempre acreditou que poderia entregar mais com a camisa rubro-negra. Chegou, inclusive, a pedir minutos no sub-20 para não perder ritmo, disputando até a final do Intercontinental contra o Barcelona. Mas, mesmo assim, não conseguiu convencer o treinador de que merecia sequência. Agora, após marcarem uma vitória importante por 2-1 sobre o Al-Sadd, pela Liga dos Campeões da Ásia, Matheus reaparece com personalidade, cobrando, ainda que indiretamente, reconhecimento. E a pergunta que fica é inevitável: essa provocação foi apenas um desabafo momentâneo, ou o início de uma narrativa que ainda pode render muito mais capítulos? A publicação de Matheus, apesar de curta, provocou um efeito imediato, reacendeu um debate que muitos acreditavam estar encerrado. A palavra anárquico, usada como munição emocional, trouxe à tona a sensação de que o jogador ainda carrega mágoas da forma como foi tratado. E isso abre um novo questionamento: até que ponto o jovem guarda esse episódio como motivação, ou como ferida aberta? Internamente, pessoas próximas ao atleta garantem que a saída do Flamengo foi encarada com maturidade, mas não com conformismo. Matheus entendia que precisava jogar, aparecer, ser visto. E, quando essa oportunidade não veio, buscou um novo caminho. O problema é que, agora, com seu crescimento visível no Al-Ahly, é inevitável pensar em como sua história no clube carioca poderia ter sido diferente. Teria espaço no time atual? Teria evoluído mais rápido? A situação também coloca Filipe Luís em uma posição desconfortável. Embora conhecido por seu perfil técnico e meticuloso, seus comentários sobre Matheus foram fortes o suficiente para marcar o jogador e parte da torcida. Agora, com o ex-cria respondendo indiretamente, surge um ponto de tensão silenciosa. O treinador imaginava que aquela análise repercutiria tanto tempo depois? Além disso, o desempenho de Matheus fora do país gera uma reflexão mais profunda dentro do universo rubro-negro. O Flamengo estaria desperdiçando talentos por falta de paciência? É apenas um caso isolado, ou um sintoma de algo maior? A diretoria costuma defender que cada saída é calculada, mas é impossível ignorar que o meio-atacante foi vendido por um valor significativo, e mesmo assim ainda deixa a sensação de que poderia dar retorno esportivo. Por fim, o clima se torna ainda mais intrigante com o avanço da temporada. A cada novo gol, a cada boa atuação e a cada publicação sugestiva, Matheus levanta uma nova onda de comentários. E, se continuar assim, sua trajetória pode se transformar em um daqueles enredos que fogem totalmente do controle, deixando no ar a dúvida: será que essa história realmente acabou, ou estamos assistindo apenas ao primeiro capítulo de algo muito maior? E a nação rubro-negra, como recebe essa indireta de Matheus Gonçalves?
Será que o jovem exagerou ao usar justamente a palavra que o marcou negativamente no Flamengo, ou fez bem em mostrar personalidade e responder em campo? Muitos torcedores já começaram a se dividir nas redes, uns comemoram o crescimento do garoto, outros enxergam provocação desnecessária. E você, de que lado está? O que mais intriga os flamenguistas é uma pergunta simples, mas explosiva: Matheus teria espaço no elenco atual, sob o comando de Felipe Luiz? Alguns acreditam que, com mais paciência e adaptação, ele poderia ter se tornado peça importante em jogos que exigem criatividade e improviso. Outros afirmam que o perfil tático realmente não combinava com o modelo do treinador. Qual é a sua visão sobre isso? Também há quem se pergunte se o Flamengo não poderia ter lucrado ainda mais com o jogador caso tivesse apostado nele por mais tempo. A cada boa atuação no Al-Ahly, cresce um sentimento de "e se?". E se tivesse recebido mais minutos? E se tivesse sido lapidado com calma? E se tivesse sido integrado de outra forma? A torcida sente que o clube vendeu cedo demais? Por fim, a pergunta que vem ganhando força é ainda mais afiada: essa postagem de Matheus foi apenas um desabafo espontâneo, ou um recado direto para Felipe Luiz? Será que o treinador, ao ver o post, interpretou como provocação? E, principalmente, o que a nação acha disso tudo? Matheus tinha o direito de mandar essa indireta, ou abriu uma ferida desnecessária na relação com o clube que o formou? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima de decisão ganhou um novo ingrediente após Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, enviar um recado direto sobre a grande final da Libertadores em Lima. A mensagem, curta e enigmática, rapidamente repercutiu entre dirigentes, elenco e torcedores do Flamengo, gerando debates intensos sobre o real significado das palavras do ex-jogador. Em um momento em que cada detalhe emocional pesa, a fala do Fenômeno chega como combustível extra para o rubro-negro. Nos bastidores do Ninho do Urubu, a manifestação de Ronaldo foi recebida com respeito e atenção. Mesmo sem ligação direta com o Flamengo, a figura do Fenômeno exerce enorme influência no futebol sul-americano, e suas opiniões costumam prever cenários importantes. A direção rubro-negra, que já trata a final como um dos jogos mais desafiadores dos últimos anos, entendeu o recado como um alerta sobre o nível de concentração necessário para triunfar em solo peruano. Entre os jogadores, a mensagem teria sido utilizada de maneira estratégica pela comissão técnica. Felipe Luiz, conhecido por sua obsessão por detalhes e preparação psicológica, aproveitou o pronunciamento de Ronaldo para reforçar ao elenco a importância de entrar em campo com intensidade total. O tom do Fenômeno foi visto internamente como um incentivo para que o Flamengo mantenha a postura agressiva e dominante que demonstrou ao longo da campanha continental. A torcida, por sua vez, rapidamente transformou o recado em combustível emocional nas redes sociais. Se por um lado alguns rubro-negros enxergaram a fala de Ronaldo como um elogio velado à grandeza do Flamengo, outros interpretaram como um aviso de que a decisão será dura e exigirá perfeição. Em qualquer leitura, o efeito foi o mesmo: aumentar ainda mais a expectativa e o clima de mobilização da nação para o duelo que promete parar o continente. Com a final marcada para Lima e a pressão crescendo a cada dia, a intervenção de uma figura do tamanho de Ronaldo adiciona uma camada a mais de narrativa a uma partida que já carrega peso histórico. O Flamengo segue firme em sua preparação, ciente de que cada detalhe pode definir o rumo da taça. E agora, com o recado do Fenômeno ecoando entre os rubro-negros, a equipe viaja ao Peru com a sensação de que o mundo do futebol inteiro está de olho no que acontecerá em 90 minutos. A fala de Ronaldo também despertou uma onda de emoção imediata entre os torcedores do Flamengo. Muitos lembraram que o Fenômeno é uma das vozes mais respeitadas do planeta bola e que, quando alguém desse calibre decide se pronunciar sobre um jogo específico, é porque acredita na grandeza daquele momento. A simples menção à final em Lima fez a nação sentir que o duelo ultrapassa fronteiras e desperta atenção mundial, algo que poucos clubes têm o privilégio de viver. Nas ruas, nas redes sociais e até em grupos de família, o recado virou assunto central. Torcedores descrevem arrepios ao ouvir as palavras de Ronaldo,
como se cada sílaba carregasse um presságio de grandeza. Para muitos, o fenômeno não apenas opinou, ele reconheceu que o Flamengo possui força suficiente para marcar história mais uma vez. Esse tipo de reconhecimento mexe fundo no sentimento rubro-negro, que vive de intensidade, paixão e memória eterna. Para os mais antigos, a mensagem despertou lembranças de decisões épicas, como se o passado vitorioso do clube se conectasse ao presente de maneira quase espiritual. Já os torcedores mais jovens enxergaram no recado um símbolo de que esta final pode ser um divisor de águas, um daqueles jogos que, daqui a décadas, ainda será lembrado como Noite de Heróis. E essa possibilidade acende um brilho especial no coração de quem carrega o vermelho e preto como segunda pele. A emoção também tomou conta pelo simbolismo envolvido. Ronaldo, que marcou gerações e inspirou milhões, olhando diretamente para uma partida em que o Flamengo busca protagonizar mais um capítulo histórico. É como se o próprio futebol, através de uma de suas maiores lendas, estivesse enviando uma bênção, um incentivo, um chamado para a grandeza. E isso faz cada torcedor sentir que está prestes a testemunhar algo único. À medida que a final se aproxima, o recado do fenômeno se transforma em combustível emocional. Cada rubro-negro passa a imaginar o estádio em Lima tomado pelo vermelho e preto, o coração acelerado, a voz embargada e a sensação de que o mundo inteiro está acompanhando aquele instante. Se a Libertadores já carrega seu peso natural, agora ela vem embalada pela energia de um ídolo global, e a nação sente que esse toque especial pode ser o sinal de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Agora, a grande pergunta que fica é: como a nação rubro-negra recebeu esse recado do fenômeno? Torcedor, quando você ouviu Ronaldo falando sobre a final, qual foi a primeira sensação? Arrepio? Confiança renovada? Ou aquela mistura de ansiedade e esperança que só o Flamengo consegue provocar? Queremos saber como essa mensagem bateu no coração de cada um. E você acredita que esse tipo de declaração de uma lenda mundial realmente influencia o emocional do time? Muitos torcedores já comentam que palavras vindas de alguém do tamanho de Ronaldo mexem não só com quem está na arquibancada, mas também com quem entra em campo. Qual é a sua visão? Esse toque do fenômeno pode impulsionar ainda mais o Flamengo rumo ao título? Outra questão importante é: o que a torcida acha que Ronaldo realmente quis dizer? Para alguns, foi um incentivo explícito, para outros, um aviso sobre o tamanho da responsabilidade. Na sua interpretação, qual foi o tom da mensagem? Motivação? Profecia? Alerta? Ou simplesmente reconhecimento do peso desta final? Como você entende o recado? Por fim, torcedor, queremos ouvir de você. O recado do fenômeno aumentou sua confiança para a final? Aumentou sua ansiedade? Te deixou mais emocionado, mais envolvido? Conte como esse momento impactou você e o que espera que ele represente dentro de campo. A opinião da nação é fundamental, afinal, o Flamengo não é apenas um clube, é sentimento. E sentimento se compartilha. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.